Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Vamos ver. Isso aí, o pessoal vai entrar, né? Mas eu vou falar o que eu tenho pra falar aqui o mais breve possível, né? Quero falar do milagre, né? Porque é um milagre que foi vivido. Passei por um milagre ontem e eu compartilhei nos stories aí, né? E eu perguntei, né? Você acredita no milagre? Eu coloquei uma enquete. É claro, todo mundo respondeu sim, né? 100%. Se vocês olharem nos stories anteriores aí, vocês vão ver. Mas um tempo atrás, eu vendo um story desse, eu ia me questionar. Eu ia falar assim, eu acredito em milagres. Eu ia perguntar duas vezes. Eu ia perguntar para mim mesmo, eu acredito mesmo em milagres? Porque isso era uma dúvida que eu já tive. É uma dúvida que você aí do lado também pode ter e talvez esteja vivendo essa dúvida, porque talvez você não esteja vivendo o milagre que você quer viver. Talvez você esteja passando por dificuldades, talvez você esteja passando por certos momentos que você não queria estar passando, né? Ou talvez você queria estar em outro nível e você não está, e você está esperando por esse milagre nunca chegou e você não consegue visualizar esse milagre. Mas sabe quando você pede sabedoria para Deus? Estava até conversando com minha esposa, né, com a Ana, esses dias. Ela pegou, né, com as crianças e tal, a correria do dia a dia. Ela falou, me dá paciência, meu pai. Porque ela, né, gritando com as crianças e tal. Aí eu falei assim, não peça paciência para Deus. Ela olhou assim, não peça paciência para Deus, porque Ele vai te dar mais estresse, Ele vai testar a sua paciência, Ele vai te provar. Se você pedir sabedoria, Ele vai te dar momentos necessários para você buscar a sabedoria, para você estudar, para você aprimorar aquilo que está no seu coração. Pedir sabedoria para Deus não é, me dá sabedoria, pai, eu tenho fé que você vai me dar sabedoria. E você passa a ter aquela sabedoria ali. Não é assim. A sabedoria, ela é adquirida. Ela é adquirida com experiência, com estudo, com vivências, exemplos, né? Tem vários estudos, né, que dizem que existem 3 sabedorias. Existe a sabedoria pior de todas, que é aquela que você aprende com o próprio erro, né? É a sabedoria que você adquire com a vida, errando com a vida. Tem a sabedoria que você adquire estudando, né? Adquirindo conhecimento. E tem uma outra sabedoria, que ela é uma sabedoria muito importante, que você adquire vendo exemplos de outras pessoas que passaram pelas dificuldades que você vai passar também. Você já viu as pessoas passando por esse problema e você já tem como exemplo ali a solução daquele problema. E o mundo hoje em dia, né, vocês podem até me confirmar aí depois, o mundo hoje em dia está tão cheio de informações. Você anda pelas ruas, são tantos outdoor, tantas coisas, informações, pessoas falando com você, WhatsApp, Facebook, Instagram, não sei o que, rede social. E às vezes a gente quer focar numa coisa, a gente sente que a gente tem uma orientação para fazer uma coisa, só que são tantas coisas no dia a dia, é colégio, é faculdade, é trabalho, é isso, é aquilo, é família. E aí quando você vê, o seu dia passou, a sua semana passou, o seu ano passou, se passaram 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10, 20. E aquilo que estava no seu coração para você fazer naquele momento, você não fez.
E muita gente hoje está aí 20, 30 anos. Eu conheço amigos, inclusive, que se arrepende de não ter feito várias coisas no passado, simplesmente porque ignorou a vontade que estava no seu coração de fazer. Então eu digo para vocês o seguinte: tem vontades que queimam no nosso coração, que a gente tem que fazer. Algumas coisas a gente tem que aprender com os outros, e a gente, para não errar, né? Mas tem coisas que inevitavelmente você vai quebrar a cara no meio do caminho, vai errar, para você superar essa fase e ir para uma nova fase. Não tem jeito. E você só faz, isso só vai acontecer com você se você fizer o que tem que ser feito. Diga-me uma coisa, vocês que estão assistindo, existe milagre para quem não faz nada, espera o milagre cair do céu. Quem fica esperando, a única coisa que cai do céu é chuva, né? Não vai cair dinheiro do céu, não vai cair milagre do céu. Se você não buscar o seu milagre, não buscar os seus objetivos e alinhar o seu propósito com Deus, não vai acontecer o milagre na sua vida. Você tem que buscar o milagre direcionando o seu propósito. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o propósito da sua família? Eu resumo para vocês aqui, que eu sei que vocês vão ver esse vídeo e vocês vão entender o que eu estou falando. Eu resumo para vocês, raciocina, gente. Raciocina comigo. Qual é o propósito de trabalhar uma vida toda, de juntar dinheiro uma vida toda, e nada a gente vai levar dessa terra? Nada. A gente veio da carne, a gente veio do pó da terra e vai voltar pro pó da terra. Isso aqui é carne e osso, isso aqui vai... acabou. Onde você tenha juntado riquezas? Na terra ou no céu? Só para a gente refletir. Onde nós temos juntado riquezas? Nós temos juntado riquezas aqui na terra ou no céu? O que você tem feito para isso? É claro que a gente não vai deixar de viver a nossa vida e de fazer o que tem que ser feito para esquecer as demais coisas, esquecer o nosso propósito, nossa família, para fazer coisas que não tá no nosso coração. A gente tem que fazer o que está no nosso coração. Mas fica uma reflexão. O que você tem feito é para juntar riquezas no céu ou só na terra? Se for só na terra, lembra-se que todos nós temos um destino igual. Todos nós temos um destino que é igual para todos, que é a morte. Às vezes é dolorido falar isso, mas você e eu vamos morrer. Uma semente, para germinar, ela precisa morrer, sabia? Quando você planta uma semente de feijão, ela vai nascer outras sementes de feijão, né? Só que para nascer aquele pé de feijão, essa semente, ela precisa morrer. Ela precisa secar para ela germinar. E esse secar é morrer para si mesmo. Deixar de viver o que é confortável para você e viver Cristo. Viver aquilo que você tem que viver para fazer o que tem que ser feito. Você está disposto? O meu pastor, né? O meu antigo pastor, não preciso citar o nome dele, mas alguns vão até conhecer. Ele fala o seguinte: andar com Jesus no peito é fácil. Falar que é cristão é fácil. Falar que vive embaixo da glória é fácil. Mas ter peito para andar com Jesus todos os dias, acordar com Jesus, dormir com Jesus, viver Cristo, e não só ir nos cultos, nas igrejas, viver Cristo todos os dias. Você está vivendo Cristo todos os dias? É só uma reflexão que eu deixo para a gente hoje, amanhã, todos os dias. Mas eu queria ler com vocês aqui Tiago 1. Tiago é um livro muito bacana. Hoje um amigo estava falando comigo que ele me mandou uma mensagem um tempo atrás. Ele estava desesperado, com muitas dívidas, muitos problemas financeiros com várias pessoas, e ele estava afastado, né? Ele não digo afastado, mas ele não estava ligado
na fonte, no reino, né? Ele estava desligado, ele estava sem rumo, sem destino, desesperado, sem saber o que fazer. Eu falei, meu irmão, se eu posso te dar uma dica, te dar uma ideia, se você quer ouvir o que eu tenho para te falar de coração, não vai te adiantar nada, porque às vezes um conselho não serve de nada. Você tem que olhar para dentro de você mesmo e ver o que está certo, o que está errado. Mas você quer enxergar o que está certo, o que está errado, cara, vai na palavra e lê a Bíblia. Não sei por onde começar, Gil. Eu preciso de uma luz, cara. Vai em Tiago. O livro de Tiago só tem 5 capítulos. Muito rápido, simples, objetivo. Lê Tiago todo e me diz depois o que vai acontecer com você. Hoje ele veio me contar que ele leu Tiago. Fico até arrepiado, gente. Ele leu Tiago e hoje ele já está pregando na igreja. Hoje ele é um cara iluminado pelo Espírito Santo. Ele vive Cristo. Por causa de uma palavra que eu tive com ele, por causa de um sentimento que eu não dei conselhos para ele, conselhos humanos, né? Mas eu pedi orientação ao Espírito Santo para poder dar uma orientação para ele do reino. Basicamente é o quê? É ler a palavra. Nós temos preguiça de estudar. Preguiça de estudar. Nós nascemos com esse erro, com essa falha. E tudo que é confortável para o nosso corpo faz mal para a nossa alma. É só a gente pensar assim, é confortável para o corpo, o banho é quentinho, vai fazer mal para a alma. Tomar banho na água natural. Tudo que é confortável, fazer exercício é muito desconfortável. Correr 1, 2, 3 quilômetros é muito desconfortável, chato, cansativo. Não vou fazer isso não vou caminhar. Isso vai te trazer problemas futuros. Se você não faz atividade física, você está maltratando o seu corpo, o corpo que Deus te deu para você usufruir, para você fazer o que tem que ser feito. Mas você não prospera por quê? Porque você não faz o que tem que ser feito. Que você procrastina, porque você quer descansar, porque você quer fazer coisas que é confortável para o corpo. Você quer andar com Jesus no peito ou você tem peito para andar com Jesus? Nunca vou esquecer essa frase. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Olha só, interessante. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Quantas vezes você e eu nos estressamos porque alguém falou algo que você não gostou, porque alguém te apressou por alguma coisa, ou porque você está em casa cansado mesmo, as crianças, tal, a família, ou seu pai, sua mãe, e você perde a paciência. Então a fé, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Se você tem se pego um pouco impaciente, então cuida da sua fé. Sua fé pode estar muito inferior ao que ela poderia estar. Tenha, porém, a paciência da sua obra perfeita, Tiago 4, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, a ser-lhe-á dada. Então está dizendo o seguinte: peça sabedoria a Deus e lhe será dada, sem escolher, sem distinguir. Peça sabedoria e lhe será dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos.
mas glorie-se o irmão abatido e na sua exaltação. Continuando aqui. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Meus pais estavam aqui hoje, a gente comentou sobre provação, né? A gente estava falando sobre isso. Você tem resistido às provações da vida? Tem resistido ali o que tem te tentado a fazer coisas que aparentemente é mal, que não é mal por si só, a olho nu? Você olhar, você vê assim, não tem maldade nenhuma nisso, mas aparenta a trazer maldade futura. Tudo que aparenta ser mal vai te prejudicar e vai te levar para um caminho errado. Fazer isso, a aparência do mal não vai te fazer pecar em si, mas o pecado te leva à morte. E um pecado simples pode não te levar à morte, mas ele te dará sinais sempre antes de te levar à morte. Então você saberá quando estiver em pecado. Todos saberão quando estiver em pecado. Então vigiem. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém o tenta. E a ninguém ele tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que isso significa, gente? Quando você é atraído por algo que você sente alguma atração ali, você viu e tudo mais, e você não consegue enxergar que aquilo tem algum mal. Você está sofrendo uma tentação, você está sendo tentado. E quando você resiste à tentação, quando você resiste àquilo que você consegue ver que vai te fazer mal no futuro, você recebe a coroa da vida. A coroa da vida. O que é a coroa da vida? Isso é paz no seu coração. Isso é direcionamento para o reino. O que é o direcionamento para o reino? Quem de nós queremos viver uma vida medíocre? Quem de vocês, quem é que você quer viver uma vida medíocre, uma vida ruim, uma vida pobre? Não. Então você receberá a coroa da vida, você receberá o conhecimento, a sabedoria, a tranquilidade para viver uma vida abundante. Você tem noção disso? Por que você deixa ser tentado todos os dias? Corta isso da sua vida. Corta isso da sua família. Proíbe isso. Corta. São princípios. Quando você começa a seguir princípios, você nem permite que coisa alguma venha afetar a sua família. Você não deixa que isso aconteça. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Olha só, eu nem tinha lido isso aqui ainda. E depois, havendo a concupiscência, ou seja, depois que você recebe, você cai nessa armadilha, digamos assim, que aparenta ser mal, e você deixa cair nela, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, o pecado em si, ele vai te avisar, vai te alertar, mas ele sendo consumado, te levará à morte. Ele gera a morte. Então, não erreis, meus queridos irmãos.
Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quantas vezes você se pegou estando irado, nervoso, estressado por alguma coisa? Então a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, perceber com mansidão a palavra que vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não seja você somente ouvinte do que eu estou falando. Vai lá em Tiago e leia Tiago. Mostra que você é capaz, mostra que você tem capacidade de fazer isso. Para mim você é um fraco. Você é uma fraca. Você vai falar que você quer fazer isso, que você precisa fazer isso, mas você vai procrastinar, você vai chegar lá, você vai ler 1, 2 versículos, vai te dar sono, cansaço, vai ter que falar com sua filha, seu filho, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, você não vai nem lembrar em qual versículo você parou. Você quer ter sabedoria, quer ser rico, quer ser próximo, mas você nem estudou o livro sagrado, que fala sobre 8.000 promessas que Deus tem para nós, promessas de sabedoria divina, de usufruir aquilo que a terra tem para nós. A verdadeira riqueza não está naquilo que eu ou você busca em si, mas está naquilo que eu e você precisamos buscar. E buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes você já ouviu essa frase? E por que você não pratica isso? Eu não praticava isso. Só que hoje eu estou praticando isso. Hoje eu vivo isso. Eu busco primeiro o reino de Deus, porque eu sei que as demais coisas me serão acrescentadas. E o dia que, Pai, eu parar de buscar primeiro o reino, ou o dia que eu me confundir, o Senhor possa trazer-me sabedoria divina, para que eu possa acertar a direção, Pai, e seguir aquilo que é o destino da glória. E poder ajudar pessoas, ajudar outras pessoas a fazer aquilo que é da Tua vontade. Fazer o que é bom para nós é muito fácil. Fazer o que é confortável é muito fácil. Agora, amar o seu irmão que te xingou, amar o seu amigo que te maltratou, amar as pessoas que fazem mal para você, é que é difícil. Como eu falei, vou repetir. Andar com Jesus no peito é muito fácil. Falar que anda com Jesus no peito é muito fácil. Difícil é ter peito para andar com Jesus. Você tem peito para andar com Ele? Então fala aí dentro do seu coração: eu tenho um peito para andar com Ele. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Vou cumprir o que tem que ser feito. Então continua aqui, ó. Sejam cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos uns aos outros. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho do seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esconde como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecer disso, mas fazedor da obra, que você venha estudar a obra, a ler, este tal será bem-aventurado no seu feito. Em tudo que você fizer, você será bem-aventurado. Em tudo que você faz hoje, você faz primeiro para o reino? Você pergunta para Deus primeiro se você faz isso para Deus, ou você faz porque te deu vontade, está tudo certo? Reflita sobre isso.
Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Olha isso é muito perigoso. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. O que é religião? O que é religião? Não falo de religião não, gente, de quem é católico, quem é cristão, quem é maçom, quem é o que, cara? Não falo de religião não, mas quem vive Cristo vive todos os dias. Quem realmente vive Cristo vive todos os dias. Não é só quando vai nos cultos, na igreja. Não é só isso. Então, o quanto tem de religiosos aí que precisam frear a sua língua, porque saem falando em vão, engana o seu próprio coração. A religião desse é vã, é em vão. Cristo veio e deu a vida dele por nós. Ele veio e deu a vida dele por mim e por você. E você trata isso como se fosse em vão? A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Fiquem com essa palavra. Guardem-se da corrupção do mundo. Visitem os órfãos e as viúvas. Estejam sempre prontos a ajudar outras pessoas. Podem contar comigo aqui porque vocês precisarem. Seja uma oração, seja trocar uma ideia. Eu não sou melhor que ninguém. Eu estou aqui para fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. O que eu desejo para vocês é que vocês vivam o milagre que eu vivi ontem. Como eu falei, né? Muitos vão falar que isso... vão ficar confusos ao dizer, ao confirmar: nossa, eu acredito em milagre. Será que você acredita em milagre mesmo? Reflita sobre isso. Viva seu milagre, mas faça o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito é sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é nítido que você vai ter que fazer algo complicado, difícil, mas que vai mudar a vida de muitas pessoas. Gente, é isso. Até a próxima live.